Engajado, ambientalmente engajado. Primeiramente, Marinha, muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, o meio ambiente é importante porque o meio ambiente envolve vida. Não há nada mais importante do que a vida. Atravessamos uma crise ambiental e essa crise ambiental pode significar o atestado de morte do Homo sapiens. Isso significa a minha morte, a sua morte, a morte do seu filho, dos nossos netos, das futuras gerações. Por isso, isso se torna um tema de interesse público. E jornalismo, nós passamos 4 anos na universidade aprendendo o quê? Que jornalismo é interesse público. Vamos lá então. Hoje somos 7 bilhões de pessoas no mundo, que bonito, né? Dominamos o planeta. Em 2050 seremos 9 bilhões. Só que tudo isso tem um impacto sobre o meio físico. Este microfone, eu estou falando com energia elétrica, tem um impacto sobre o meio físico. Essas cadeiras que nós estamos sentados têm um impacto sobre o meio ambiente. 7 bilhões é um impacto, 9 bilhões é outro impacto. O planeta vai aguentar? Como que o jornalismo vai se portar diante disso? Washington Novaes disse pra gente, tudo tem um impacto sobre o meio físico. Vamos lá. Questão da água, por exemplo, se nós formos pensar, em 2025, quase 2 bilhões e meio de pessoas vão estar passando sede. A fome também deve assolar muita gente. Questão de saúde, vamos ter problemas sérios com problemas de respiração, doenças respiratórias, vamos ter problemas sérios com dengue, com malária, problemas devido à crise ambiental. Isso vai se instalar para a gente. Por favor. As mudanças climáticas devem alterar completamente a temperatura que nós conhecemos hoje, devem elevar em até 4 graus a temperatura do planeta. Extinção de 30% das espécies, algumas espécies que nós conhecemos e achamos tão bonitinhas, os nossos filhos não vão conhecer. Isso é riqueza. Segundo o INPE, olha que dado interessante, segundo o INPE, só na nossa região, temporais como que nós vimos aí há cerca de 30, 40 dias, que causou grandes estragos, grandes prejuízos. Isso é sério. Grandes estragos, grandes prejuízos na nossa região devem aumentar em 60% na nossa região. E isso vai significar um prejuízo de 4 trilhões de reais para o Brasil até 2050. Para vocês terem uma noção básica, o ano passado o PIB do Brasil ficou abaixo disso. O PIB total do Brasil. Segundo James Loveland, um renomado cientista, ele chegou a dizer o seguinte: 6 bilhões de pessoas vão morrer nesse mundo. Vamos dizer assim, que ele é louco, 6 bilhões é muita coisa. 1 bilhão já é muito, 2 bilhões já é muito, 500 milhões de pessoas já é muito. Se for uma pessoa já é muito, se for o meu filho, se for o seu filho, morrendo por uma crise ambiental. Mas temos esse cenário de que talvez 6 bilhões de pessoas morram. E surge um tal jornalismo que diz que tem credibilidade, alcance, forma opinião, dissemina informação e é considerado o 4º poder. Será que dá para o jornalismo fazer alguma coisa? Mas nós já cobrimos o meio ambiente. A Marina acabou de apresentar a forma como o jornalismo, por exemplo, da Rede Record está cobrindo. Cobre a enchente, mas não cobre a causa da enchente. O porquê é que isso está acontecendo. Avisa que houve um grande temporal e não explica o porquê que esses temporais estão aumentando. Esse é o papel do jornalismo? O jornalismo se baseia na simples definição. É interesse público? Se é interesse público, é pauta para o jornalismo. A partir disso ele apura, checa, ouve os dois lados, busca a imparcialidade, informa. Simplesmente é o que o jornalismo da Record tem feito. Agora, será que isso é suficiente? Acabei de falar para vocês que talvez 6 bilhões de pessoas vão morrer. Será que isso é suficiente para o jornalismo? Ou ele deve educar? Ele deve militar? Ele deve defender o meio ambiente? Será que o jornalismo deve sair daquele modelinho de apurar, ouvir os dois lados, buscar a imparcialidade, informar, para buscar educar, militar e defender o meio ambiente? Será que essa crise justifica essa mudança de postura do jornalista? Por favor. O jornalista deve ter o objetivo de impedir a degradação da biodiversidade. Vimos que 30% das espécies vão desaparecer. E impedir que aumentem os efeitos causados pela ação do homem. Wilson da Costa Bueno, uma das nossas fontes. Vamos lá? O jornalismo ambiental tem essa missão de criar esse tipo de consciência.
essa crítica social. Heródoto Barbeiro. E aí muitos pensam, o jornalista vai tomar partido, ele vai ser parcial. Olha o que o André Trigueiro disse pra gente. Não é parcialidade no sentido que nós costumamos emprestar uma conotação pejorativa do exercício jornalístico. É o jornalismo parcial em favor da vida. O que há de mais importante aqui hoje do que a vida? É o jornalismo parcial em favor da vida. Eu, André Trigueiro, não vejo problema nisso. Por favor. E aí, então temos essas características, talvez esse novo rumo para o jornalismo, uma nova postura para o jornalista dentro das redações. E isso se justifica pela crise. Jornalismo é uma questão de vida, vida é interesse público. E não há dois lados da vida. O jornalista, quando ele vai fazer uma pauta sobre qualquer assunto, ele tem que buscar os dois lados. Agora, quem aqui já viu uma matéria na Folha de São Paulo que estampa lado bom da corrupção, lado ruim da corrupção, lado bom do abuso sexual a menores, lado ruim do abuso sexual a menores? Não há dois lados para esses assuntos. Não há dois lados para a vida. A vida é interesse público. Temos que defender a vida. E assim, o jornalismo pode assumir o seu caráter educativo. Ah, mas o jornalista é professor? Não. Engana-se quem pensa que o jornalista é professor. Professor é professor dentro da sala de aula, estudou para isso. Jornalista informa. Agora, se nós influenciamos costumes, se nós influenciamos a opinião das pessoas e somos chamados de quarto poder por isso, a educação informal ela nos atinge. É isso que o jornalista precisa saber. Querendo ou não, ele está influenciando um costume de alguém. Quando a pessoa está em casa, que ela assiste uma matéria sobre como separar o lixo e a importância disso para o planeta e para o meio ambiente, ele está educando, mesmo que de forma informal. Escolhemos a TV porque se queremos uma grande mudança ambiental para salvar o planeta, a TV, como disse a minha amiga Marina, está presente em 93% das casas. O brasileiro assiste 3 horas e meia de TV por dia e 81% da população assiste TV todo santo dia. É a plataforma com maior alcance. Eis a plataforma para o jornalista ser engajado, para ele educar. Eis a plataforma. Não que o jornal não possa fazer isso, que o web não possa fazer isso, que o rádio não possa fazer isso. Mas é uma plataforma que tem maior alcance. Dentro desse meio ambiente, temos duas formas dele entrar no jornalismo. Olha que legal. Uma editoria segmentada. Aquela coisa de que quando você está assistindo televisão, aquela vinheta bonita, meio ambiente, sustentabilidade. Isso seria o jornalismo ambiental, fechado, algo com gueto, vamos dizer assim. Esse é o problema. Você fecha muito. Agora, podemos trabalhar no meio ambiente transversal. O meu microfone é meio ambiente. Nós somos meio ambiente. Ou seja, tudo é meio ambiente, dá para nós encaixarmos o meio ambiente numa pauta da Copa do Mundo, numa pauta sobre o recorde das vendas de carro no Brasil. Nós podemos encaixar o meio ambiente nesse tipo de coisa, é a transversalidade. Agora, precisamos lembrar de uma coisa para fazer isso. Será que nós estamos preparados para fazer isso? Nós conhecemos esse tal meio ambiente para incluir ele? Quem aqui conseguiria incluir o meio ambiente numa pauta sobre a final da Copa do Mundo? Precisamos de uma coisa chamada preparação. Por favor? E aí que entra o papel das universidades. Os cursos de jornalismo devem ou não incluir uma matéria sobre meio ambiente na formação do jornalista, dada a importância do jornalista para essa crise ambiental. Hoje, a nossa realidade é que 4 universidades federais possuem o curso e 2 particulares. Somente 6 universidades possuem a formação ambiental para os jornalistas. Ilza Girardi, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também ministra a matéria de jornalismo ambiental no curso de jornalismo da Federal, disse o seguinte: os que são contra a inclusão do meio ambiente na graduação não estão percebendo o que o mundo está nos dizendo. A universidade é um caminho, mas vamos trazer um pouco a responsabilidade para nós jornalistas também.
Universidade é um caminho, mas não devemos perder de vista o nosso autodidatismo. Um documentário, um livro, a curiosidade que todo jornalista deve ter. Isso deve haver no jornalismo. Sabe por quê? Porque jornalista analfabeto ambiental não cumpre a sua função social. Se nós sairmos daqui com o nosso diploma de jornalismo, sem ter o mínimo de noção sobre essa crise ambiental que afeta o nosso mundo, nós não estaremos cumprindo aquilo com que nós nos propomos com a sociedade, de ser o elo entre a informação e a sociedade, entre o poder público e as ações do poder público e do setor privado e a sociedade. Se não soubermos falar sobre essas coisas, não estaremos cumprindo a nossa função social. Muito obrigado.